do Senhor Jesus esteja sobre o seu lar, sobre a sua família. Nós estamos aqui reunidos nessa casa, para nossa casa, que você também possa participar na sua casa do culto ao Senhor nosso Deus. Nós somos da Igreja Presbiteriana de Pirangi e queremos louvar e adorar ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu quero ler um texto que se encontra em Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Lucas 18, a palavra de Deus diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, este desceu perdoado para a sua casa, disse Jesus. E não aquele, o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que esse seja o nosso coração quebrantado, humilhado diante do nosso Deus. Eu quero convidar você então agora juntos fazermos uma oração, pedindo a Deus perdão dos nossos pecados. Que Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de você, tenha misericórdia das nossas famílias, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do mundo, onde quer que haja uma pessoa carente da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. Todos nós possamos nos curvar, reconhecendo os nossos pecados, olhando para Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Vamos orar então? Amado Deus, querido Pai, queremos reconhecer que somos pecadores, somos indignos, ó Deus, da Tua bondade, do Teu amor. Por isso nós te pedimos que tenha misericórdia de nós, que nos perdoe, que derrama sobre as nossas vidas a Tua graça, o Teu perdão. Perdoa porque nós pecamos, nós somos pecadores, nós somos maus e precisamos, ó Deus, do Teu perdão. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso estado, abençoa o nosso país, o mundo, Senhor, que todos possam se voltar para Jesus Cristo, confessando como Senhor e Salvador das suas vidas, e que assim receba o perdão que o Senhor dá de graça, porque Jesus lá na cruz pagou os nossos pecados, para que todo que se humilha, todo que te busca, tenha o perdão. Então nós te pedimos, Senhor, que nos perdoe como nação, que nos perdoe, ó Deus, como famílias, tem misericórdia de nós, e dai-nos da Tua graça, da Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar, convido você a cantar um cântico que diz: a começar em mim, que possa começar na vida de cada um de nós esse reconhecimento, quebra coração, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos de fato todos um, como Tu és em nós. Vamos louvar o Senhor com esse cântico. Todos um, como Tu és.
nome de Jesus. Nós queremos nesse momento estar lembrando de todos os missionários no Brasil e fora do Brasil que têm levado a palavra de Deus. Nós agradecemos a Deus pela vida dos missionários da Junta de Missão de Pinheiros, da Junta de Missão Nacional, da APMT, da Novas Tribos, da Missão Amém, da Missão Além, de tantas missões do Brasil e fora do Brasil. Missionários têm levado a palavra do Senhor. E nós também, como missionários do Senhor, os missionários da Jocum, agradecer a Deus pela vida do Fernando, da Help, todos na base de Brasília ali, também de Goiânia, todos os missionários que também, a missionária Angélica, da AME Evangelizar, né? Os missionários Basílio, Jason, os missionários Ademir, Eunice, o Zedequias, né, que está lá na tribo, que cada missionário estão nas tribos também, o Norval, o Ronaldo Lindório, tantos missionários do Senhor, e nós também como missionários de Deus, em cada cidade, em cada lugar, cada bairro, onde você está, você seja uma testemunha do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus nos diz, e de fazer discípulos de todas as nações, e de fazer, isso é uma ordem para todos nós, e de fazer discípulos. Eu vou então pedir nosso irmão Cidinho que nos dirija a Deus em oração, que Deus possa estar abençoando a vida de cada missionário e nós como igreja também, juntos nessa missão. Lembrando aqui também da missão Vida, né? Vamos orar então pelas missões, pelos missionários com o nosso irmão Cidinho. Ó Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por grande bênção em nossas vidas, ó Deus. Também assim, ó Pai, está, ó Deus, abençoando, ó Deus, nossos missionários, ó Deus, pelo mundo, pelo Brasil, ó Deus, por toda a nação, ó Pai. Amém. Venha, ó Pai, com cada um deles, ó Deus, em cada necessidade, ó Pai, em cada provento, ó Pai, seja com cada vida, ó Pai, com cada família, ó Pai, que se encontra, ó Deus, disposto, ó Deus, a estar, ó Deus, levando o Teu Evangelho, levando a Tua Palavra, ó Pai. Amém. Que assim o Senhor venha, Deus, abençoar, Deus, aqueles que estão, Deus, a ouvir a palavra, Deus, que o Teu Espírito Santo venha a quebrantar, ó Deus, a cada coração, ó Pai. Amém. Que essa força, ó Pai, que o Senhor venha assim, ó Deus, a conduzir, ó Pai, venha dar, ó Deus, ânimo, coragem, ó Pai, que eles não venham desistir da Tua palavra, ó Pai. Oh, Deus, nome de Que assim, ó Pai, o Senhor esteja, Deus, confortando, Deus, e dando, Deus, alegria, ó Pai, de cada um, ó Deus, desses missionários, por todo o nosso mundo, ó Pai. Seja com ele, ó Pai, onde quer que eles estejam nesse momento, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe também todos os capelões que estão, capelães e capelães da capelania, trabalhando nos hospitais, trabalhando nas escolas, levando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois, como vocês percebem, eu estou aqui com a camisa da capelania dos PMs de Cristo, né? Do estado de São Paulo. E que Deus abençoe a vida de cada capelão que tem levado essa palavra de Deus, do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse momento nós vamos então adorar ao nosso Deus mais uma vez, cantando quebrantado, eu olho para a cruz. Essa é a nossa esperança, a nossa alegria. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Vamos adorar o Senhor. Convido você a adorar a Deus conosco. Para a cruz eu vou.
eu espero que essa também seja a sua certeza. Em Cristo Jesus, na cruz, nós fomos redimidos, nós somos libertos, porque na cruz de Cristo Jesus pagou os nossos pecados, para que nós nos aproximássemos de Deus, sem sermos destruídos por causa do nosso pecado. Porque a palavra de Deus diz que o preço do pecado é a morte. Como que nós poderíamos chegar diante de um Deus que é santo, 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 sendo nós pecadores? Jamais nós poderíamos ir à presença de Deus. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Então, através de Cristo, e somente através dele, pelo sangue que foi derramado na cruz, que pagou toda a nossa dívida, nosso pecado, nós podemos nos aproximar de Deus e ser aceitos, ser recebidos, porque Ele nos limpa e nos purifica de todo o nosso pecado. E assim, nós nos achegamos confiantes à presença de Deus. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 7, quero que você acompanhe comigo na sua Bíblia, se possível, Mateus capítulo 7, versículo de número 24 até o 27. A palavra de Deus diz assim: porque todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa, e ela não caiu, porque fora construída sobre a rocha. E todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, é comparado a um homem tolo, insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, sem alicerce. Então caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A tempestade vem para todos, e nós estamos vivendo dias de tempestades, nessa pandemia do coronavírus que atingiu todo mundo de uma maneira que trouxe tristeza, trouxe morte a muitas famílias do nosso planeta, do nosso mundo. E nós, lendo a palavra de Deus, nesse texto, observamos pelo menos duas coisas. Eu quero chamar a sua atenção aqui, que Jesus nos chama a nossa atenção. Primeiro, a tempestade da vida vem para todos. Não importa a sua posição social, não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, se você tem muita saúde ou pouca saúde, se você está crendo em Deus ou não crendo em Deus, se você é um religioso, se você é um ateu, a tempestade vem para todos. Todos nós estamos sujeitos às enfermidades, as tempestades como enfermidades, as tempestades como desemprego, a tempestade como coisas, tragédias que acontecem na vida. Então, se você vive nesse planeta Terra, isso é um fato, que todos nós estamos sujeitos às tempestades da vida. Mas outro fato que o Senhor Jesus Cristo nos mostra aqui é que todo aquele que nele crê como seu Senhor e Salvador, que constrói a sua casa sobre a rocha, esse, quando vir a tempestade, ele vai vencer. Ele não vai ser destruído pela tempestade. Ele vai vencer. O Senhor Jesus Cristo diz aqui que havia dois homens, um constrói a sua casa sobre a rocha, outro constrói sobre a areia, sem alicerce. O que constrói sobre a rocha é aquele que ouve a palavra do Senhor, guarda no coração e pratica essa palavra. Aquele que constrói a sua vida sobre a areia, que não pratica a palavra de Jesus Cristo, é aquele que ouve e quando vem a tempestade, a casa cai, desaba. Então, note que onde você está construindo a sua casa, onde você está construindo a sua vida, a sua família, é na rocha, que é a prática da palavra de Deus. O Senhor Jesus está terminando aqui em Mateus capítulo 7, o que nós conhecemos como Sermão do Monte, que começa no capítulo de número 5 de Mateus. No capítulo 5 de Mateus, nós temos aqui como tema central que o cristão observa a lei de Deus. O cristão observa os mandamentos de Deus. O cristão observa a palavra de Deus para praticar essa palavra.
É isso que está mostrando o capítulo 5 de Mateus. Depois do capítulo 6, nós temos como tema central: o cristão vive na presença do Senhor. O cristão vive na presença de Deus. O objetivo do cristão não é agradar as pessoas do mundo, mas agradar a Deus em primeiro lugar. Ele está preocupado, a sua fé está voltada para Deus. Então o que ele faz é no objetivo de agradar a Deus. Agradar a Deus. Ele vive na presença de Deus. Ele quer saber o que Deus pensa dele, porque ele quer agradar a Deus. Ele não está preocupado com o que os outros pensam dele, ou nem mesmo com o que ele pensa de si mesmo. Ele está preocupado com o que Deus pensa dele. Por isso ele vive na presença de Deus. É isso que está no capítulo 6, o tema central do capítulo 6. Por isso ele ora, ele jejuma, ele vive a sua vida na presença do Senhor. E no capítulo 7, como tema central do capítulo 7 é o cristão vive no temor do Senhor. E temor a Deus, vocês sabem que é respeitar a Deus e amar a Deus. Esse é o temor do Senhor, não é medo de Deus. É respeitar a Deus e amar a Deus. Então, nós temos aqui que Jesus, depois de terminando esse Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, quando ele começa lá com as bem-aventuranças, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Jesus então, quando ele começa lá nas bem-aventuranças, e vai indo até quando chega no final do capítulo 7, ele nos diz justamente essa palavra: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente, a um homem sábio. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem tolo, a um homem insensato. Aonde você está construindo a sua vida? Aonde você está construindo a sua casa? É na rocha, para que quando as tempestades vierem, você está firme, você está firmado nela? Ou você está construindo a sua vida sobre areia? Quando a tempestade vem, a casa cai, a casa desaba, a vida desaba. Nós temos, como eu citei aqui, algumas tempestades que acontecem na vida, né? Todos nós estamos sujeitos às tempestades da vida. E eu acredito que uma das piores tempestades é a própria morte. A morte virá, para mim, para você, para cada um de nós. Mas até mesmo a morte, o cristão há de vencer a morte, porque ele vai ressuscitar para a vida eterna. E a morte, principalmente de um familiar, é algo assim muito doloroso, muito doloroso. Mas mesmo aqueles que constroem a sua vida sobre a rocha, quando vê a tempestade também da morte de um ente querido, ele permanece de pé se ele constrói a sua vida na prática da palavra de Deus. Eu quero aqui dar o testemunho de um casal querido nosso que mora em Goiânia, que passou por uma tempestade terrível, terrível. Eles perderam um filho, um tiroteio, e quando eu fui com eles no hospital para saber se aquele corpo que estava lá era deles, não sabia ainda se era ou não, né, aquela pessoa que estava no necrotério do hospital, se era filho deles ou não. E quando nós chegamos lá e de fato constatou que era realmente o filho dos nossos queridos irmãos, né? E eu digo para vocês que foi talvez um dos dias mais tristes da minha vida. Ver aquela mãe chorando, gritando naquele hospital de dor por ter perdido seu filho. É uma dor terrível. Eu espero que eu nem você venha experimentar algo assim. Mas o que me alegrou na vida daqueles irmãos foi que eles permaneceram firmes na sua fé. Eles não abandonaram a Deus. Eles não deixaram de crer no seu Senhor e Salvador. Eles permaneceram firmes na sua fé.
servindo ao Senhor. Os nossos irmãos ainda continuam firmes no Senhor. Os nossos irmãos Tião e Olíbia e permanecerão firmes no Senhor. Então, são tempestades que nós estamos sujeitos a passar, mas aquele que constrói a sua vida, e eu sei que aqueles irmãos estão construindo a sua vida sobre a rocha. E eles passaram por essa tempestade, estão de pé, pela graça de Deus, pela graça e misericórdia do nosso maravilhoso Deus. Imagine, irmãos, quantas pessoas, possivelmente não foi por um trauma assim, como esse, que perderam seus entes queridos, como eu acabei de contar, mas que por essa pandemia, né, graças a Deus, no Brasil, nós temos sido livres, né, de acontecer assim, tantas mortes. Esperamos que não aconteça, mas imagine esses países onde aconteceram tantas mortes, quantas famílias, quanto luto, quanta dor no mundo inteiro. E eu tenho certeza que aqueles que construíram a sua vida em cima da palavra de Deus, na rocha, que é praticando a palavra do Senhor, quando vem a tempestade, as suas vidas vão ficar de pé. Às vezes nós podemos até nos abalar, que é natural, porque somos falhos, somos fracos, nós nos abalamos, mas Deus nos sustenta, porque nós cremos na sua palavra. Nós cremos na palavra, nós estamos firmados nessa palavra, não é na nossa, não é em cima daquilo que eu e você pensa, mas em cima das palavras de Jesus. Isso que nos sustenta, é as palavras do Senhor Jesus que sustenta a nossa vida. O que seria de nós se não fossem as palavras do Senhor Jesus Cristo para sustentar-nos a cada dia? Seja qual a tempestade, não importa se vai ser enfermidade ou desemprego ou até mesmo a morte. Se você constrói a sua vida, se você é alguém que está levando a sério a palavra de Deus, você ouve essa palavra de Jesus e a pratica, você vai vencer pela graça de Deus. Aleluia! É isso que nos sustenta. É isso que nos sustenta. Então eu convido você, em nome de Jesus, que você possa colocar a sua vida firmado na rocha, na prática da palavra de Deus. A Bíblia não é um livro simplesmente para a gente colocar em cima de algum lugar, no Salmo 91, para espantar mal-olhado, ou para que fique ali só como um amuleto. Não, a Bíblia é para você ler e guardar e praticar essa palavra. E quando a gente assim faz, como Jesus adverte aqui, depois de dar todas essas instruções, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus termina dizendo: olha, se vocês praticarem a palavra, vocês estão construindo a sua vida de vocês sobre a rocha. Se vocês não praticarem, vocês estão construindo sobre a areia. E quando vir a tempestade, a casa cai, a casa desaba. Porque não tem sustentação, não está firme, né? Então, eu lembro daquela música que nós até canta com as crianças, né? Não construa sua casa na areia. Não construa à beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é o lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Que seja assim a sua vida, as nossas vidas, possamos ter a paz do Senhor Jesus Cristo no nosso coração. Eu quero convidar você a mais uma vez orarmos ao Senhor. Vamos falar com Deus em oração. E depois nós vamos tentar cantar mais um cântico aqui de louvor a Deus, que você possa também participar. Amado Deus, querido Pai, obrigado pelas tuas palavras. Ó Deus, obrigado pela Bíblia Sagrada. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa, que nos sustenta em meio às tempestades da vida. Dá-nos a graça, Senhor, de levar a sério a Tua palavra, para que possamos ficar de pé, para que possamos vencer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, os Teus filhos e filhas em toda a face da terra. Sustenta-os na rocha, que é a prática da Tua palavra. Ó Deus, e tem misericórdia daqueles que
ó Deus, precisam construir a sua vida sobre a rocha. Que a partir de hoje, meu Deus, eles possam levar a sério a palavra do Senhor. Possam se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ó Deus, e começar a construir as suas vidas sobre a rocha, a prática da Tua palavra. Nos sustenta, meu Deus, nós precisamos da Tua graça, porque sem ela nós nada podemos. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar a Deus ainda. Vamos cantar a figueira. Louvado seja Deus. Bendito Deus. Em Lucas capítulo de número 13, eu quero trazer aqui uma breve reflexão ainda nesse texto de Lucas 13, que diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis.
Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou, pelo que disse ao avicultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, e se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Nós vendo que essas tragédias acontecendo no mundo, e às vezes como acontece num lugar de maneira mais grave e outras nem tanto, né? Famílias que tiveram seus entes queridos que morreram e outras que passaram ileso. Jesus, ele conta aqui quando acontece de pessoas que procuraram ele, falando de 2 tragédias que aconteceram, e eles estavam fazendo ali, pensando que aqueles galileus que tinham mortos por Pilatos, ou aquelas pessoas que tinham morrido por aquela torre que caiu em cima deles, aquelas pessoas, será que eles eram mais pecadores? Eles mereceram aquilo lá porque eles eram mais pecadores? E Jesus diz, não, eles não eram mais pecadores. Se todos não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Então, o Senhor Jesus, segundo Jesus, o que as tragédias nos ensinam? Conforme o olhar do Senhor Jesus Cristo, o que as tragédias nos ensinam? Em primeiro lugar, que todos nós somos pecadores sujeitos às tragédias da vida. Todos nós. Todos nós somos pecadores. Observe o versículo 2 e o versículo 3, a parte A diz assim: Ele, porém, vos diz, pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram. Não eram. E no capítulo aqui 13, versículo 4 diz: Ou cuidais que aqueles outros 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os mataram eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Então o que Jesus está dizendo para nós? Todos nós somos pecadores sujeitos às tragédias da vida. O problema é que nós temos a tendência de pensar que nós somos melhores do que as outras pessoas, né? Infelizmente nós temos essa tendência má de acharmos que somos melhores do que os outros. Principalmente nós somos religiosos, né? Eu li o texto aqui do fariseu com o publicano, que o fariseu, um religioso, né, na sua oração, diz: ó Deus, obrigado, porque eu sou isso, aquilo outro, eu venho em jejum, eu dou meu dízimo, eu não sou como esse publicano, adulto, isso. Quer dizer, se elogiando para Deus, se achando, né? Enquanto que o outro, de cabeça baixa, batia no peito e dizia: Deus tem misericórdia de mim, pecador, Deus tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus diz que quem foi aceito foi aquele que se humilhou e não aquele que se exaltou. Porque quem se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então, não compare a sua vida com a vida do outro. Não compare. Não compare os seus pecados com os pecados dos outros. Olhe para a sua vida e arrependa dos seus pecados. Você não vai dar conta do pecado dos outros, você vai dar conta do seu pecado diante de Deus. Então você não precisa ficar comparando o pecado com o pecado. Olhe para o seu pecado e se arrependa diante do Senhor. Se não aconteceu algo ruim com a sua vida, com a sua família, dê graças a Deus, porque não é por mérito seu, é pela graça e misericórdia de Deus, é pela bondade de Deus, porque todos nós estamos sujeitos às tragédias da vida. Outra coisa que o Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui nesse texto, né, o olhar de Jesus para as tragédias da vida, segundo Jesus, é que sem arrependimento todos nós vamos perecer. Todos nós vamos perecer se não houver arrependimento.
Olha o versículo 3, o versículo 5 diz assim: eu vou afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E o versículo 5 diz: eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O arrependimento dos pecados, o arrependimento de ser um pecador, é uma das obras mais lindas de Deus na vida do ser humano. Sabe por quê? Porque o que livra eu e você de irmos para o inferno, senão o arrependimento dos nossos pecados? O que livra eu e você de irmos para o inferno? É quando eu e você se arrependem dos pecados. Porque sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento não há perdão. Infeliz daquele que não se arrepende do seu pecado. Infeliz desse homem, dessa mulher que não se arrepende dos seus pecados. E eu vou dizer uma coisa, a verdadeira fé, ela vem acompanhada de arrependimento. Não adianta você dizer que tem fé em Deus, mas não se arrepende dos seus pecados. Ah, eu tenho muita fé em Deus. Tem? Então mostra isso no arrependimento dos seus pecados. Aí realmente você está mostrando que a sua fé é uma fé verdadeira. Porque fé sem arrependimento é uma fé morta. Uma fé morta. E o que vai te livrar de perecer? Diga aqui, olha só. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Todos perecereis. Sabe o que me lembra? Essa palavra perecer, sabe o que me lembra? Sabe o que me lembra, Heitor? Os meninos aqui sabem de cor, João 3,16. Vamos falar juntos? Cidinho, todo mundo falar junto, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que vai livrar eu e você de perecer? É nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É isso que vai livrar. Não é achar que nós somos melhores do que os outros. Ou que somos menos pecadores. Não, é o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Aí arrependimento é mudança de vida, é mudança de atitude. Não confunda arrependimento com remorso, porque remorso a pessoa tem uma tristeza pela consequência do seu pecado, né? Mas não muda de vida, no outro dia continua a mesma coisa. Mas o arrependimento não, há uma mudança de vida, uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, uma mudança de vida. Isso é arrependimento. Quando a pessoa realmente reconhece diante de Deus, pede perdão para Deus e há uma mudança de vida. E por último, o que, segundo o olhar de Jesus, o que as tragédias nos ensinam ou deveriam nos ensinar? Terceiro, que o bom fruto é o sinal de que houve arrependimento genuíno. É nessa parábola de Jesus, aqui no versículo, essa história que Jesus conta, do versículo de 6 a 9, né, que havia uma figueira, há 3 anos que ele ia lá buscar para ver se havia fruto, mas não tinha fruto. E ele então disse para o vicultor: corta, essa figueira está inútil aqui, não dá fruto. E o vicultor então: vamos deixar mais um ano, vou colocar estrume, né, mais na terra, em redor, para ver se ela dá fruto. Se não, então corta. O que Deus nos ensina com isso? Que o bom fruto é o sinal de que houve um arrependimento genuíno. Deus quer ver fruto de mudança na nossa vida. Deus, com a sua paciência e misericórdia, espera, Ele está esperando. Diante do que nós temos recebido, qual tem sido a nossa resposta? Diante do que você tem recebido de Deus, qual tem sido a sua resposta? A mudança na sua vida? O fruto do Espírito Santo está presente na sua vida? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está presente na sua vida? Deus quer ver fruto, né? Fruto da prática da palavra de Deus. Você como pai, conforme o que você está praticando a palavra do Senhor, isso é um fruto. Como pai, eu estou vivendo como a palavra de Deus me ensina, como mãe, como filho, como esposo, como esposa, como patrão, como empregado, ou como empregador e empregado. Eu estou vivendo aquilo que a palavra de Deus me ensina. Qual o fruto, bom fruto, que eu preciso apresentar para Deus? Eu estou vivendo o que a Bíblia ensina.
eu tenho cooperado com a obra de Deus, eu amo a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu estou servindo as pessoas ou estou simplesmente querendo ser servido? Deus quer ver frutos. Quais são os seus frutos? Quais os frutos que você tem para apresentar a Deus? Concluindo, segundo o Senhor Jesus, o que as tragédias deveriam nos ensinar? Primeiro, todos somos pecadores sujeitos às tragédias da vida. Todos nós somos pecadores. Não se ache melhor do que ninguém. Se reconheça, se humilhe diante de Deus, não se exalte, se humilhe diante do Senhor. Segundo, se não nos arrependermos dos nossos pecados, nós estamos condenados, estamos perdidos. O que vai de fato trazer mudança na nossa vida é o arrependimento dos nossos pecados. E terceiro, a mudança de vida é o fruto que Deus quer ver em nós. Mudança de vida. Mudança de vida. Não basta ser simplesmente um religioso, tem que haver mudança de comportamento de vida. Mudança verdadeira. Aquele fariseu era um religioso, mas cheio de orgulho, cheio de vaidade no seu coração, cheio de egoísmo. Deus quer ver mudança no nosso coração. Como está a sua vida? Deus nos chama a todos nós ao arrependimento. Essa é a trombeta de Deus anunciando em todo mundo: arrependei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Que Deus encontre o fruto da mudança de vida, mudança para melhor na vida de cada um de nós. Eu quero mais uma vez te convidar a falar com Deus em oração. Se você puder, feche seus olhos, fale com Deus. Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, me perdoa, me conceda a graça do arrependimento, o perdão dos pecados. Fale com o Senhor Deus, vamos orar. Amado Deus, querido Pai, meu Deus, nós lemos a Tua palavra, entendemos, meu Deus, que todos nós estamos nesse barco, desse planeta Terra, e todos nós somos pecadores, e precisamos nos arrepender e darmos a Deus o fruto verdadeiro de mudança de vida. Que o Senhor ache na nossa vida, que o Senhor ache na nossa casa, que o Senhor ache na igreja, ó Deus, fruto de justiça, os frutos do Espírito Santo, de mudança, ó Deus, de atitude, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado no nosso viver. Tem misericórdia, perdoa os nossos pecados, abençoa, Pai, a vida de cada pessoa que ouve esta palavra, cada família, ó Deus, que seja abençoada em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Pai, abençoa cada coração, abençoa, Deus, nosso país, Senhor, abençoa, Deus, as pessoas em todo o mundo. Tem misericórdia, dá sabedoria às nossas autoridades, aos nossos governantes. Dai, ó Deus, o temor do Senhor a cada coração, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o que nós te pedimos, meu Deus, tem misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, todos que estão no trabalho, nesse combate, ó Deus, nessa pandemia. Guarda, Senhor, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e nos acompanhe no canal também Palavras e Obras, que você possa estar acessando e compartilhando, e daqui a uma hora nós vamos colocar essa gravação também no canal Palavras e Obras, para você poder estar sendo abençoado e abençoar outras famílias, tá bom? Que Deus te abençoe. E a Igreja Presbiteriana está aqui para servir, a comunidade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Janda.